Olá, nós voltamos a falar sobre a crise política aqui no Ordem do Dia, o novo programa da TV Câmara de Juiz de Fora. Participam da nossa conversa o vereador Dr. José Laerte, do PSDB, e o vereador Castelar, do PT. Vocês acreditam que essa questão toda dessa crise tem relação com algum partido? É um problema partidário? Bom, eu acho que tem relação com a forma como os políticos hoje são eleitos no nosso país. Se nós continuarmos sendo eleitos da forma como somos hoje, é muito provável que isso aconteça com o PMDB, agora mais ainda no poder, volte a acontecer com o PT em qualquer outro governo que esteja, que possa acontecer com o PMDB sendo um dia governo, e aí eu estou me referindo ao governo federal novamente. Eu acho que os acordos que são feitos hoje para a eleição no sistema político que a gente tem, eles acabam, de certa forma, criando condições para que esse tipo de situação aconteça no nosso país, né? Nós defendemos que essas apurações têm que continuar, acho que doa quem doer, seja o partido A, B ou C, tem que passar o Brasil a limpo, mas não vamos resolver o problema se não tivermos uma reforma política, né? Acabar com esses partidos de aluguel, colocar barreira, cláusula de barreira, ideologicamente não existe no mundo, né, 30 e tantas ideologias diferentes para você justificar a criação de 30 e tantos partidos, né, Castelar? São balcões de negócios, né? E isso reflete negativamente na construção da governabilidade. Como é que você governa um país, ou um estado, ou um município, tendo que negociar com tanta gente diferente? Fazer acordo com 30 e tantos partidos, negociar cargos de estatais, esse é outro problema grave que a gente tem, né? Assim, de ter que negociar esses cargos de estatais importantes com esses partidos, né? Cada um porque movido no pelo seu processo interesse eleitoral e de sustentação financeira dos partidos, as estatais, e a crise, a Lava Jato revela isso de maneira muito clara, as estatais são usadas para carrearem os recursos. É daí que sai o dinheiro que vai sustentar as campanhas de todos os partidos. Um dos problemas da Lava Jato, nós como os petistas, né, como tem sido objeto, ou o alvo preferencial da Lava Jato, tem dito isso e eu endosso as críticas, é de que a Lava Jato, a condução do juiz Sérgio Moro, tem preferência, ela é seletiva. E isso é complicado porque, além de produzir a sensação de injustiça, né, e não de justiça, de distorção e não de correção, pode fazer com que o processo político seja tão desfigurado, tão maltratado do ponto de vista do produto das investigações, que a gente não supere jamais essa crise. Mas tem uma questão no que você fala, Castelar, que eu acho assim, embora o Sérgio Moro, de fato, esteja conduzindo a maioria dos investigados até hoje, dos presos, dos condenados, que já foram alguns até hoje, sejam do PT, fica parecendo de fato que é dirigida a investigação, mas outros políticos de outros partidos também começam, e políticos importantes, como o presidente do Senado, o próprio presidente em exercício já foi citado, quer dizer, o senador Aécio Neves. O senador Aécio Neves, né? Então, assim, o que é preciso é que essas investigações também sejam mostradas com clareza para a nossa população. Pois é, Zé, mas é isso aqui que não parece. Quer dizer, até agora, apenas o PT tem pagado o pato, sem nenhum trocadilho com o símbolo lá da Fiesp. Isso é muito mal, porque o que é que se fragou na Lava Jato? É o sistema eleitoral brasileiro, eu insisto nessa tese, porque se a Lava Jato pode trazer algum benefício para o país, ao desnudar esse sistema eleitoral viciado da forma como está, endinheirado da forma como está, ela produz a necessidade de uma reforma política. E aí o entendimento entre os grandes atores
da política brasileira é fundamental, porque nós temos que sair. A única solução para sair dessa sinuca de bico em que nós nos metemos é uma reforma política que tire o dinheiro das eleições, né? Quem sabe com financiamento público, porque aí você tem campanhas baseadas no debate político e não nessa concorrência de quem tem mais. Para comprar mais que isso votos. É realmente possível? Uma coisa que já está tão enraizada e que os políticos já são tão dependentes, né? Claro, está mudando já esse ano, né? Mas ainda não aconteceu essa reforma. Vocês veem isso como uma coisa realmente possível de se acontecer e próxima de se acontecer? Próxima, é difícil a gente pensar, porque o Congresso passou anos aí debatendo, né, mudanças e não conseguiram avançar praticamente em nada, né? Nós teremos esse ano eleições nos municípios, né, praticamente com as mesmas regras do passado, quer dizer, não se avançou praticamente nada, porque aqueles políticos que estão lá, na sua grande maioria, né, eles estão lá representando esses interesses, né? Alguns representando interesses de igrejas, de facções, de religiões, outros de grupos econômicos, né? E aí eles não querem mudar. Eu acho que nós precisamos ter um debate maior com a nossa sociedade para que a sociedade comece a cobrar mudanças, né? Essas mudanças que nasçam na base para poder chegar à pressão lá no Congresso. Que eles também, embora tenham esse comportamento, eles são sensíveis à pressão. Acho que é isso que o povo tem que perceber. Não, com toda certeza, mas tem um aspecto que a gente não pode desprezar na avaliação da crise, que é o papel que a grande imprensa, sobretudo a nossa maior televisão, né, a Rede Globo, vem jogando no sentido de impor ao judiciário uma condução seletiva das investigações, aquela que eu me referi, de apenas criminalizar o PT, né? E faz isso, de certa forma, traduzindo o interesse de setores empresariais da dita elite econômica brasileira, que é tirar o PT não pelos seus erros, mas pelos seus acertos, né? Pela inclusão de milhões de brasileiros no processo econômico, isso que foi dito na abertura, né? Nesse colchão que amortece os efeitos da crise, sobretudo para os mais pobres. Isso é a elite brasileira. O pacto que a Fiesp, por exemplo, se refere, é o custo da sustentação do Estado, da forma como ele foi desenhado pela Constituição de 88. Né? Então, um dos cenários desse processo também é a luta política, né? A resistência a permitir que o PT, no poder, as forças progressistas de esquerda, sei que o Zé vai discordar, mas tenho que dizer aquilo que eu penso, continue a promovendo um processo de inclusão social que, no meu modo de ver, é um processo civilizatório do país. Né? Embora a gente não pode deixar de lembrar também, Castelar, que nós estamos vivendo agora uma grave crise de desemprego que, naturalmente, foi o PT que estava lá no governo fazendo a inclusão social, como, né, você está acabando de dizer, também foi que promoveu agora uma das maiores taxas de desemprego. Quer dizer, eu acho que isso dentro do partido é uma grande contradição, né? Lógico, houve, digamos assim, erros na condução da política econômica. O segundo mandato da presidenta Dilma era próprio admitir isso, né? Os erros que acabaram aumentando os efeitos da crise, sobretudo no aumento, né, do índice de desemprego. Isso é real. É evidente que, no que diz respeito à economia, quando eu discurso e aponto a atuação dos interesses de grandes grupos empresariais, na verdade, eu quero também, nós buscamos, de alguma forma, a satisfação desses grupos, porque eles são fundamentais para que a economia continue girando, né? Não estou descartando o protagonismo dos setores empresariais, mas e admito que, digamos assim, na formulação da política econômica, o interesse desses grupos tem que estar atendido, né? Mas uma busca permanente de conciliação para que o país avance.
Bom, a gente vai dar mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco sobre a crise política. Um instante só.